Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Sexta Igreja, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos sua companhia aqui conosco. Semanalmente nós temos estudado essa série Esperança Viva e o nosso desejo, a nossa oração é que a palavra de Deus alcance você onde você estiver. Por onde você estiver nos assistindo esse vídeo, o nosso desejo é que a palavra do Senhor transforme o seu coração. E nós temos acompanhado a série Esperança Viva, essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. E nós estamos estudando o último capítulo, o capítulo 5. Nós estudamos desde o capítulo 1, essa carta, versículo por versículo, um estudo expositivo. E assim como essa série tem falado ao meu coração, eu espero que você também esteja sendo edificado pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E aqui nesse capítulo 5, Pedro ele vai dar algumas recomendações finais. E para isso ele vai fazer uso de palavras de encorajamento aos seus leitores, ele vai encorajar a igreja daquela época e, consequentemente, a igreja de hoje, que está lendo essa carta, estudando esta carta. E Pedro também vai falar sobre a autenticidade da carne e se dirigir a alguns personagens, alguns homens que ele conhecia naquela época e que ele faz questão de saudá-los no final desta carta. E Pedro, aqui no capítulo 5, ele já se dirigiu aos jovens, chamando os jovens a serem submissos aos que são mais velhos. E essa submissão, ela deveria estar ligada à humildade. E os jovens deveriam ser humildes no trato uns para com os outros. E Pedro, ele fala sobre essa humildade, dizendo que sobre a poderosa mão de Deus, em tempo oportuno, ele há de exaltar aqueles que se humilham diante da presença dele. Aqueles que vivem essa humildade segundo a sua palavra. E agora, a partir do versículo 7, Pedro vai falar sobre a responsabilidade da confiança em Deus. Nós fomos chamados para confiar em Deus. E a pergunta que não pode se calar é a seguinte: você tem confiado em Deus? A sua vida, o seu modo de viver, as suas palavras, as suas ações demonstram essa confiança em Deus? O seu coração de fato tem descansado na presença do Senhor? Você confia que a sua vida, tudo que diz respeito a você, está sobre o comando, a direção de Deus? No versículo 7, Pedro nos diz: lançando sobre ele, sobre o Senhor, o nosso Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa é a confiança que nós fomos chamados a viver. Devemos lançar no Senhor, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade. E por que nós devemos fazer isso? Porque Ele tem cuidado de nós. Nós descansamos em Deus porque Ele cuida de nós. Nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Não há ninguém que cuide tão bem da nossa vida. Não há ninguém que sabe tudo a respeito de nós como o Senhor. E é Ele que tem cuidado da nossa vida. É Ele que tem cuidado da sua casa, da sua família. É Ele que tem cuidado sobre tudo aquilo que está sobre os seus olhos. É Ele que cuida de cada estrutura do nosso ser. É o Senhor que sustenta a nossa fé. É o Senhor que sustenta as nossas emoções. É o Senhor que nos dá todas as coisas que precisamos para viver a vida, desde as mais simples até as mais complexas. Deus, de fato, é aquele que cuida de tudo que diz respeito à minha vida e à sua vida. E Pedro diz que quando nós nos humilhamos sobre a poderosa mão de Deus,
nós nos tornamos cada vez mais dependentes do Senhor. E essa dependência que deve estar presente na nossa vida. Nós devemos ser dependentes do Senhor. Não devemos ser dependentes das coisas desta vida, desse mundo, mas em primeiro lugar nós devemos ser dependentes de Deus. Ele é a fonte da nossa vida. Se estamos vivos é por causa dele. Se nós nos movemos e existimos, é o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem nos dado o fôlego da vida. Nós cremos num Deus soberano, num Deus que dirige os nossos passos, que cuida do nosso ser, da nossa vida. E que no nome de Jesus, que ao longo desse ano você se torne cada vez mais dependente de Deus. Que o seu coração, que o descanso da sua alma esteja no Senhor. Lançar aqui significa jogar, lançar ao chão, lançar fora. E esse é o convite de Pedro aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que alegria é saber que o Senhor tem nos convidado a lançar fora, a lançar mão, toda a ansiedade que aprisiona o nosso coração. O que é ansiedade? Ansiedade é você sofrer com antecedência. É você sofrer por uma situação que ainda não aconteceu. É você sofrer por aquilo que está no futuro, que ainda não está no presente. É você anteceder o seu sofrimento. Isso é ansiedade. E muitas pessoas vivem ansiosas nos nossos dias. As pessoas estão aflitas, desesperadas. Muitas estão ansiosas porque se esqueceram de colocar a sua dependência no Senhor. Esqueceram de descansar na presença do Deus Criador. E o convite das Escrituras é: lance ao Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que o cuidado do Senhor esteja claro sobre a sua vida. Que você possa enxergar Deus cuidando de cada detalhe que cerca você. Volte os seus olhos para o cuidado do Senhor. Volte o seu olhar para aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Pare de olhar para aquelas situações que não estão dando certo e olhe para aquilo que está dando certo, para aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque certamente o seu coração vai descansar e você vai se ver livre de toda e qualquer ansiedade. Nós vencemos a ansiedade quando nós olhamos para o Senhor e depositamos nele a nossa confiança. Então pare de olhar para aquilo que está dando errado e olhe para aquilo que está dando certo. Deus está conosco. O cuidado de Deus é verdadeiro. O cuidado de Deus é genuíno sobre a nossa vida. E eu espero que você olhe para o Senhor, para que de fato você vença a ansiedade. Mas há também outros caminhos para vencermos a ansiedade. Em primeiro lugar, nós devemos lançar todos os nossos temores diante do trono da graça. Há um trono de graça e esse trono está ocupado pelo Deus soberano, Deus da nossa vida. E é um trono no qual nós podemos achegar, nós podemos ir até Ele. E é um trono gracioso, porque o rei que está sentado sobre esse trono é um rei que nos ama, é um rei que tem compaixão pela nossa vida, pelas nossas dores, fraquezas e dificuldades. Então, quando a ansiedade vier ao seu coração, você possa, no nome de Jesus, olhar para o trono da graça de Deus. O salmista, no Salmo 55, versículo 22, ele diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Nós precisamos crer que há um Deus que nos ampara, um Deus que está conosco, que não deixa os seus filhos prostrados. Essa é a convicção, a certeza que deve permear o nosso coração em momentos em que a ansiedade vier contra nós.
Segundo lugar, nós precisamos lembrar de que Deus tem cuidado da nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós vencemos a ansiedade. Então lembra-te do cuidado de Deus. Lembre daquilo que Deus tem realizado na sua vida. Lembre daquilo que Deus tem feito na sua casa. Lembre dos milagres. Lembre das bênçãos. Lembre das coisas boas que o Senhor tem ministrado sobre nós e tem permitido que nós vivamos, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem todo o cuidado sobre nós. Deus é Pai. Deus sabe o que os seus filhos precisam. Por isso, descanse no Senhor. Vença a ansiedade, lembrando do cuidado do Senhor, lançando os seus temores diante do trono da graça e reconheça todos os dias que é o Senhor quem sustenta a sua vida diariamente. Queridos, na semana que vem nós vamos falar sobre a resistência ao diabo. A partir do verso 8, Pedro vai continuar ensinando algumas lições para o nosso coração. O interessante é que ao final desta carta, no capítulo 5, Pedro ele fala sobre a humildade que nós precisamos ter. Pedro dá uma palavra aos jovens para serem submissos aos mais velhos. Pedro vai falar de como nós podemos vencer a ansiedade, lançando sobre o Senhor todos os nossos medos e temores, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedro fala sobre essa confiança que nós podemos ter em Deus. E na semana que vem, Pedro vai nos ensinar, vai continuar ensinando ao nosso coração. Agora, como que nós podemos resistir ao diabo? Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa postura diante do inimigo das nossas almas? Que no nome de Jesus, que a palavra do Senhor cresça sobre o seu coração, que você tenha confiança em Deus, para que a ansiedade, os medos, os temores, as preocupações desta vida não venham perturbar o seu coração e tirar da sua vida a força para que você continue a caminhada. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós continuaremos a série Esperança Viva. Antes de nós orarmos, eu quero te fazer um convite. Venha participar conosco aos domingos da nossa escola bíblica dominical. Nesse mês de janeiro, a nossa escola bíblica ela será no formato em conjunto. Não teremos classe para adolescentes e nem jovens, mas teremos uma classe única para os adultos, para os adolescentes e para os jovens. Então venha participar conosco, venha ser edificado pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Então não deixe de participar da nossa escola bíblica dominical todo domingo às 10 horas da manhã. Então esteja aqui conosco, reúna sua família, venham para a escola bíblica dominical que nesse mês de janeiro, de forma especial, nós teremos apenas uma classe. As crianças terão as suas classes, as suas lições. Então o Ministério Infantil segue normalmente na escola bíblica dominical. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela graça que nós recebemos do Senhor. Guarde, Deus, o nosso coração, nos abençoe, renove as nossas forças para que sempre tenhamos confiança no Senhor. Tire toda a ansiedade do nosso coração e nos dê um coração que descanse no Senhor, um coração que confie em Ti. Abençoe o Teu povo, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Não deixe de visitar o canal do YouTube da Sexta Igreja e conhecer aquilo que nós temos produzido de melhor para a edificação da sua vida e de toda a sua família. Até logo!